Chegou a hora de tentar amenizar os dilemas que surgem com a pergunta que está transcrita aqui. Como se resolvem as dificuldades para empregar o acento grave indicativo de crase? Essa pergunta costuma atormentar muitos estudantes e é constante nos cursos de português. Antes de tudo, vamos entender o que é a crase. A crase é um fenômeno com tripla caracterização. Primeiro, é um fenômeno fonético e fonológico ligado à fusão de vogais. A mais A, E mais E, I mais I, O mais O e U mais U. Na história da língua, este fenômeno foi muito comum por obedecer à tendência de simplificação da língua portuguesa. Então, é um fenômeno de fusão de vogais, quaisquer que sejam elas. O segundo elemento é o fato de tratar-se de um fenômeno morfológico, em que ocorre uma fusão de A com A, mas este A necessariamente é uma preposição, e o segundo A é um artigo ou pronome iniciado pela letra A, pela palavra A, no caso do artigo, ou pela letra A, no caso de um pronome. O terceiro aspecto é o aspecto gráfico da representação escrita, em que um A mais outro A acaba tendo o acréscimo do acento grave indicativo de crase. Então, este acento só surge quando uma preposição A se funde a um artigo ou pronome iniciado por A e o resultado é esta representação que você vê aqui. Para simplificar ainda mais, vamos comparar as regras gramaticais, que são normalmente memorizadas, com os raciocínios subjacentes a cada uma delas. E com isso você terá a oportunidade de pensar, de tentar depreender o procedimento adequado sem memorizar. Diz a regra gramatical que existe um acento grave obrigatório. Quando é que esse acento é obrigatório? Quando ocorre a crase, o fenômeno da crase. Raciocinando, quando é que ocorre crase? É sempre que existe uma preposição A e um outro A, que é o artigo ou a letra inicial de um pronome. Então, basta que você identifique a preposição de um lado e o artigo ou a letra inicial dos pronomes, como aquele, aquela, aquilo, que você vai saber empregar o acento grave, indicativo de crase. Segunda possibilidade, acento grave inexistente. As gramáticas descrevem situações em que inexiste o acento grave. Quando é que isso se dá? Nós podemos generalizar e dizer que é sempre que deixar de ocorrer o artigo A. Então, vai ocorrer, no nível do raciocínio, apenas uma preposição. Inexiste o artigo. Se só existe um dos As, é porque não há fusão, consequentemente não se emprega o acento grave indicativo de crase. Por último, as gramáticas falam em acentos graves facultativos e aí começa o nosso grande dilema. Quando é que nós vamos ter um acento facultativo? Vamos generalizar quando existe ou inexiste crase. E quando é que isso ocorre? Quando eu tenho obrigatoriamente uma preposição, mas eu deixo de ter o artigo, que ele sim é facultativo. Vamos dar um exemplo? O artigo A é facultativo diante de um pronome possessivo sua. Se houver artigo, este artigo vai se combinar com a preposição e o resultado vai ser a sua. Se não houver o artigo, teremos uma preposição simples e o resultado será, sem acento grave, a sua. Isso aqui é um exemplo para todas as ocorrências e o fruto deste raciocínio que desenvolvemos. Ok? Mais dúvidas? Pode perguntar.